Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festas. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Nós estamos numa sequência no Evangelho de Mateus, em que Jesus está nos ensinando através de várias parábolas, né? As últimas 3 semanas, por exemplo, pode até fazer uma contextualização, semana passada, eram parábolas sobre a vinha, ou seja, lá a plantação, as videiras que produzem uvas para se fazer o vinho. Dizia lá, justamente contextualizando, porque Jesus fazia sempre essas comparações com relação à vinha. Hoje, fala de banquete. A parábola que Jesus conta fala de um banquete, uma festa de casamento. Na verdade, as duas leituras, a primeira também fala de banquete. Olha, falar de banquete, na antiguidade, para os povos, o povo de Israel não era diferente, em que as pessoas praticamente faziam uma única refeição no dia, e às vezes comendo sempre aquela coisa e pouco, de repente você falar assim para ele: olha, vamos sentar numa mesa, como diz o texto lá, com ricas iguarias, um vinho especial, fino, carnes da melhor qualidade, a maior variedade possível de coisa e com abundância para se comer quanto se quiser. Nossa, era o paraíso. Era uma verdadeira alegria, uma expressão de felicidade. Já contaram, né, quantas vezes na Bíblia se fala de banquete, de festa. Nossa, é do começo ao fim se falando disso. Ou seja, fazendo essa invocação, né? Olha, uma festa em que você vai comer de tudo, diferente. E hoje, então, o exemplo parte aí, digamos, com uma motivação de felicidade para falar de banquete. O Evangelho, ele está cheio de uma simbologia,
muito interessante, vamos passo por passo. Mas antes, a primeira leitura, como eu disse, também fala de banquete numa dimensão de profecia. Profeta Isaías, falando também de um grande banquete. E ele vai dando para nós as coordenadas sobre esse banquete. No banquete que nos fala Isaías, o profeta diz assim, primeiro, é o próprio Senhor que vai nos convidar, que nos convida para este banquete. Vai ser no monte, lá numa colina, diz. E quem serão convidados? Aí o texto diz assim, todas as pessoas, de todas as partes do mundo, de todos os lugares, são chamados a participar desse banquete. Que vai ser, Deus nos convida, o próprio Senhor, lá o Senhor dos Exércitos, e também o próprio Deus vai preparar esse banquete, onde todos são chamados a participar. Essas ricas iguarias, vinhos finos e tudo mais. O que está sendo comemorado? O profeta diz assim, a vitória sobre a morte. E no final, ele conclui dizendo, é o tempo do Senhor, é o dia do Senhor. Ou seja, digamos uma profecia messiânica aí de Isaías que nos anuncia o Messias. Nos vincula a essa vinda do Messias, a vitória sobre a morte. E é um grande banquete que vai unir todas as pessoas de todas as raças e línguas de todas as partes do mundo. Bom, já está dado aí o perfil para nós entendermos o que nos está falando o Evangelho. É o banquete da Eucaristia. É o mistério pascal de Cristo. A vitória sobre a morte a partir da sua ressurreição. Todos nós, como igreja, somos chamados a participar, a tomar parte, assento nesse banquete. Comungarmos Jesus, meus caros irmãos e irmãs, em comunhão de todos, no seu grande projeto de amor que é justamente nos levar à nossa salvação. Então, no Evangelho de hoje, na parábola de hoje, a partir desse olhar, primeiramente a simbologia do texto aí, se a gente não prestar assim a intenção nessa essa interpretação, a coisa vai ficar sem sentido. Por quê? Olha, o que diz o texto? Então o rei, o próprio Deus, mandou preparar um banquete para o casamento do filho, é o chamado banquete nupcial do Cordeiro. Mandou chamar todos os povos, mandou chamar as pessoas, ou melhor, primeiramente, o povo de Israel, enviou os mensageiros, os profetas, esses muitas vezes maltratados, desprezados, até mortos, alguns ali. Deus insiste, o rei insiste no convite. Novamente, o convite não é acolhido. E aí, no fim, é até interessante ali, aquele versículo diz assim, olha, vou mandar acabar com a cidade desses assassinos. Aí o paralelo que se faz justamente é a destruição de Jerusalém, no ano 70, mas aí não foi por vontade de Deus, foi a briga, na verdade, dos judeus com os romanos, que acabou resultando na destruição da cidade de Jerusalém e a morte dos judeus ali, que eram resistentes ao domínio romano. Aí a gente fecha, volta aí na sequência do texto, que ali está contemplado essa também, diz aí que o próprio Deus, então, o rei, vai mandar chamar todas as pessoas, ide por todos os lugares, para as encruzilhadas do caminho, trazei todos para a festa. Ou seja, os apóstolos, anunciando justamente o projeto de Deus, não somente mais para o povo de Israel, para todas as pessoas. O resultado, o banquete da Eucaristia ficou cheio, a sala ficou cheia, diz aí o texto. Aí começa a parte esquisita. Aí o rei, que queria encher lá a sala, queria todo mundo, saiu para olhar os convidados, encontrou uma pessoa que não estava vestido com traje de festas, chamou os servos, mandou amarrar o pé e as mãos, jogar na escuridão, onde haverá choro e ranger de Deus. O que está falando aí? O que é essa veste nupcial? E por que está colocado... Parece contraditório, não é? Primeiro ele quer todo mundo, aí te achou no caminho,
Você estava indo, sei lá, trabalhar, você não estava vestido para ir numa festa de casamento, você foi assim mesmo, chegou lá, além de tudo, amarrou e te jogou fora. Não, o que está querendo dizer justamente essa mensagem? O que seria essa veste? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, em participando desse banquete da Eucaristia, em participando, meus caros irmãos e irmãs, do projeto de Deus, e participando do seu projeto de amor, nós somos chamados a nos vestirmos de maneira coerente. Bom, a gente poderia estar pensando, não, está falando da roupa. De fato, meus caros irmãos e irmãs, é sempre prudente e aconselhável nós estarmos vestidos de forma adequada onde quer que nós estejamos. Se você está numa festa, seria melhor você estar vestido para a festa. Se você está na praia, é melhor, vai tomar um banho de mar, que você esteja vestido de forma adequada para você tomar um banho de mar. Se você trabalha numa fábrica, como operário, por exemplo, o ideal é que você esteja vestido com uma roupa que dê toda a possibilidade de segurança, ainda mais com a legislação, protetor de ouvido, capacete, luva, se for necessário. Se você está na igreja, o ideal é que você esteja vestido de uma forma adequada para estar numa igreja. Ou seja, cada situação, cada momento, a gente está vestido de acordo com aquele momento. Eu fico muito chocado, diz isso em outras missas, por exemplo, quando eu vou no velório, rezar, fazer as exéquias, chego lá para rezar, às vezes tem gente de bermuda, de camisa com regata, gente totalmente inapropriado. As pessoas às vezes não param para pensar, perderam um parâmetro, tá certo? Mas não é isso que está falando o Evangelho. Embora a gente possa pensar e refletir sobre isso, pertinente, não é isso. A roupa que fala aí não é essa. Paulo, numa determinada os trechos das suas cartas, ele diz assim, ó, revesti-vos do homem novo. E Paulo está querendo dizer justamente isso. A gente tem que ter uma postura, um comportamento que seja adequado em qualquer circunstância. Nós participamos desse projeto de Deus, o projeto da salvação. É preciso abraçarmos aquela frase que se diz, né, vestir a camisa. Ou seja, precisamos ter uma postura, meus caros irmãos e irmãs, de pessoas de fé, condizentes com essa mesma fé em Cristo Jesus. Aí eu ligaria um pouquinho esse tema, o Evangelho da semana passada. O Evangelho da semana passada a gente revestiu sobre os frutos. Dizia lá o texto, a produção da videira, teve lá a uva selvagem na primeira leitura, e no Evangelho teve a uva, teve a produção. Se produziu lá os que arrendaram, os vinhateiros que arrendaram, eles produziram os frutos, mas só que eles não entregaram. Eles ficaram para eles. Na verdade, é aprender a entregar para Deus. Aí semana passada eu refleti, aí vai ficar claro para nós, né? Olha, os bons frutos, na verdade, aquilo que nós entregamos para Deus, nós aprendemos o que são no próprio Evangelho de Jesus. E Jesus deixa claro, olha, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e me assististes, eu era estrangeiro, ou seja, eu tinha uma cultura diferente da sua, pensava de maneira diferente de você, e mesmo assim você soube dialogar, você soube me acolher e me aceitar. Eu era preso e tu fostes me visitar. Ou seja, entregar os frutos, meus caros irmãos e irmãs, não guardar para nós, não guardar a nossa vida para nós. Essa é a roupa, a postura, a maneira de agir, com retidão, de forma correta, buscando viver o amor de Deus. E quando vivemos o amor de Deus, nós estamos vestindo essa roupa adequada. Então que a nossa prática de fé, meus caros irmãos e irmãs, possa ir longe de qualquer teoria e possa ser vivenciada na prática, concretamente, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Simbolicamente, essa roupa colocada aí como um empecilho,
nessa parábola demonstra justamente aquelas situações que até dizemos que acreditamos, que até nos esforçamos para ir até um certo ponto. Deus espera sempre mais de nós nesse sentido. A palavra que traduz essa roupa, com toda certeza, é a palavra coerência. Sermos pessoas coerentes na maneira de nós agirmos, sermos pessoas coerentes na nossa postura, aí de fato nós estamos nos colocando em condições de participar desse banquete da Eucaristia que nós somos chamados. A comungar Jesus no seu corpo e sangue e a professar com as nossas atitudes concretas que nós de fato cremos, professamos que cremos. Completando a mensagem das leituras, a segunda leitura também encerra para nós a sequência da carta de São Paulo aos Filipenses, belíssima. Há 4 semanas atrás, aí quando ela começou, o padre até colocou o contexto. Paulo estava preso em Éfeso, recebeu a visita da comunidade de Filipos, os filipenses, angustiados com a sua situação, preocupados com o homem de Deus que havia cuidado deles, e querendo cuidar de Paulo, arrecadaram dinheiro, mantimento, medicamento, roupas, foram assistir Paulo. Paulo, emocionado, faz essa belíssima carta emotiva. A gente refletiu aí as outras 2 semanas, depois, segunda e a terceira. Semana passada mesmo ele falava para nós, olha, não angustieis, não fiquei preocupados, cada dia seu tempo, entrega para Deus, as suas necessidades para Deus. Ele usa aquela expressão forte, com orações, súplicas, acompanhados de ação de graças. É justamente isso que eles fizeram, né? Rezaram, suplicaram, a ação de graças deles foram levar para Paulo os mantimentos. Aí Paulo, agradecido hoje, ele fala assim, olha, não se preocupe, eu sei viver quando tem e eu sei viver quando não tem. Eu sei viver na fartura, mas sei viver também na Eucaristia, quando não se tem. E em tudo eu dou graças a Deus. E ele usa essa expressão bonita, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força. O Senhor nosso Deus, né, o justo juiz, louvado seja Ele pelo século sem fim, Ele conclui. Que nós possamos aprender a dar graças a Deus pelo que temos, dar graças a Deus por aquilo que não temos também. Às vezes a gente vive uma situação assim, que a gente só tem metade daquilo que a gente precisa. E a gente pode agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, a metade que a gente tem. Ou a gente pode lamentar pela metade que a gente não tem. A postura mais correta, render graças a Deus e estar satisfeito, mesmo na dificuldade, mesmo quando está faltando. Em tudo, dar graças ao Senhor que nos ama primeiro. Participar desse banquete da Eucaristia. Só para fechar, a palavra hoje, coerência. Coerência é o nome da roupa que está no Evangelho. Nós